Bem, bom dia a todos. Eu vou abusar aqui das minhas prerrogativas e fazer a minha fala sentado. Estou com preguiça de ficar 40 minutos de pé. E, sinceramente, acho que minhas ideias se organizam melhor quando eu fico aqui comodamente instalado e posso até tentar fazer algumas considerações sobre as falas que me antecederam. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite para estar presente nessa mesa, feito pelo Dr. Paulo Modeste por toda a organização do 8º Fórum, e é uma enorme satisfação estar aqui com os integrantes. O Humberto foi ex-secretário de Gestão, conhece as dificuldades do nosso governo federal, está com o Ricardo, que tem todo um trabalho de inovação e de ponta aqui no Espírito Santo em matéria de gestão, e com o Flávio, que também é um militante antigo da causa. Eu vou começar polemizando um pouco com o Ricardo. Ricardo considerou, na sua fala inicial, quer dizer, eu vou polemizar em parte, porque ele considerou que, de certa maneira, a agenda de gestão teria perdido espaço na agenda nacional. E eu acho que nós estamos num contexto em que é exatamente o oposto que está se dando. Se nós pensarmos nos anos 90, a agenda de gestão posta era uma agenda de gestão basicamente federal e concentrada em reformas institucionais de grande alcance, mas centrado num debate parlamentar. E, de certa maneira, se essa discussão mais global perdeu um pouco seu espaço, houve uma disseminação de iniciativas de gestão em todos os níveis da federação, envolvendo a discussão menos de marcos, de grandes marcos regulatórios, e mais desenvolvimento de práticas inovadoras. E daí a riqueza de todo o trabalho que está sendo desenvolvido hoje, nos diversos níveis de governo, e a isso o Ricardo fez menção corretamente de como o intercâmbio de experiência entre os diversos níveis de governo tem alimentado um processo bastante amplo de aperfeiçoamento da gestão. Para além disso, nós estamos diante de uma crise que, ela, ao contrário das crises anteriores, ela exige mais Estado e não menos Estado. Foi preciso mais Estado para fazer frente aos impactos da crise internacional, no sentido de minimizar esses impactos sobre o dinamismo econômico. Isso vale não só para o caso brasileiro, mas para todo o mundo. Até recentemente, o discurso hegemônico no que diz respeito à reforma do Estado é que reforma do Estado era, na verdade, menos Estado, e isso o ministro Bresser fez referência ontem, como se o Estado em si fosse algo intrinsecamente ruim. E quanto menos houvesse dele, melhor. Nós já sabemos que essa não é a agenda de gestão de que necessitamos. O que necessitamos é de um Estado que, agindo de modo complementar aos outros instrumentos de regulação social, ao mercado, à atuação do terceiro setor, cada vez mais crescente e dinâmico, esse Estado, agindo no ponto de regulação ótima, ele tem que ser um Estado que deve agir de modo eficiente, eficaz e efetivo. E o que nós temos hoje? O desafio de enfrentar simultaneamente diversas situações geradas em tempos históricos diferentes. Nós temos hoje, convivendo no Estado, no seu sentido amplo, ainda práticas patrimonialistas, onde o desafio ainda é burocratizar, no sentido weberiano. Temos os problemas de um Estado burocrático que, às vezes, beira a esclerose burocrática,
porque o excesso ou a hipertrofia dos procedimentos ouvida que os resultados são fundamentais. Temos experiências gerenciais e já podemos falar em experiências pós-gerenciais, onde se trata, para além de implementar novas ferramentas de gestão do setor público, pensar em toda essa lógica de interação em rede, a que o professor Humberto fez menção em sua apresentação e que, de certa maneira, é vislumbrado no anteprojeto de lei orgânica elaborado pela Comissão de Notáveis. De sorte que a gente poderia falar que haveria uma simultaneidade de não coetâneos, ou seja, problemas originários de diversas épocas históricas postos hoje a exigir respostas. E talvez o nosso desafio seja construir a resposta global que seja a coetaneidade dos simultâneos. Como eu tenho uma resposta coetânea, integral, orgânica, tratando dessas diversas simultaneidades geradas por tempos históricos diferentes. Sem querer me abstrair muito, eu diria que nós temos 3 reformas básicas a fazer ao mesmo tempo agora. Uma é a reforma que é necessariamente uma reforma do Estado brasileiro em ambiente democrático. Ontem eu pude fazer menção aqui que toda a história da reforma do Estado no Brasil se deu em ambiente autoritário. E nós estamos construindo agora a primeira trajetória histórica de reforma em democracia do Estado brasileiro. O que é, evidentemente, mais difícil, mais complexo, menos linear, mais sujeito a idas e vindas. E, de certa maneira, foi isso que nós temos observado em todos os anos pós-Constituição de 88, um grande debate em que saímos de uma Constituição marcada pela égide da desconfiança em relação ao poder público, em especial ao poder público federal, que nós tínhamos no regime autoritário. Nós tínhamos centralização no governo federal e centralização no executivo. A Constituição de 88 foi uma reação ao centralismo da União e à hipertrofia, ao excesso de poder do executivo. Então, teve toda uma lógica de desconfiança permeando o nosso marco regulatório inicial do atual estágio constitucional brasileiro, no sentido de se criar um conjunto de controles ao que parecia ser um poder sem limites. E, de certa maneira, nesses anos de democracia, estamos fazendo toda uma trajetória de construção de uma cultura de confiança, redução dos mecanismos institucionais que materializaram essa desconfiança na sua matriz original de 88, pensando em como podemos colocar o governo a serviço da sociedade e materializando isso em resultados. Fazer isso na democracia é difícil. Nós vimos aqui comparações com o desempenho econômico de determinados países que compõem os BRICS ontem, em que nós chamávamos atenção para a alta taxa de crescimento daqueles países vis-à-vis a realidade brasileira. Mas é preciso entender que fazer crescimento econômico em ritmo acelerado em ambiente autoritário, que é a realidade desses países, é muito mais fácil do que fazê-lo em ambiente democrático. Por quê? Porque a democracia exige todo um esforço de coordenação, de persuasão, de tessitura de consensos que dão trabalho.